Brandon Royval e Tatsuro Taira vão decidir quem será o próximo adversário do brasileiro Pantoja. Tudo sobre o UFC desse sábado. Só chega. 3 tapinhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e donzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira, o único podcast, o único canal do YouTube do planeta Terra sobre MMA que não fala chama. Impressionante, uma febre mundial. O que virou Poatan? O que virou esse chama? E a gente não fala chama aqui, tá? A gente é diferentão. Chega mais, deixa já seu like desde o início, vamos repercutir, né? Tirar o espinho na garganta desse último UFC que teve sábado passado, né? Poatan versus Roundtree. E vamos falar sobre Tatsuro Taira versus Brandon Royval. Sai daí o novo adversário do Pantoja. E o que está acontecendo também com o UFC Vega 100 que se aproxima, né? Existe pelo menos um indivíduo na Terra que estava com essa contagem regressiva. Esse indivíduo sou eu. E de repente o UFC tira a numeração do UFC Vegas da sua identidade visual, não está mais lá no site. O que estão fazendo? Cadê? Eu estava aqui empolgadinho, o que está acontecendo? O Meloto, vamos ver se ele tem uma resposta sobre isso. Sempre no YouTube, sempre no Spotify, e sem mais enrolação, eu quero saber de você, João Menegali Barbie, o Capitão Carisma, tá aí com uma camisa bonita, cara. O que é isso que está acontecendo? Então, diga qual é o teu espinho na garganta, dê um salve para sua tropa aí, e vamos para cima que o podcast está aquecido. Senhoras e senhores, soldados e soldadas, reúnam-se, pois aqui vos fala o seu capitão no auge da elegância, porque aqui não tem tempo ruim, tem que se vestir bem, tem que se portar bem. O carisma não vem só das palavras, o carisma não vem só dessa beleza única aqui, beleza peculiar, como diria o outro, mas também de como você se porta, como você se veste. Indo pro meu espinho, que é o que interessa, porque eu tenho muita coisa para falar aqui. Vocês vão ter que me aturar, porque a minha questão aqui, juízes tanto centrais quanto laterais. Qual que é o grande problema aqui? Eu acho que esse evento que a gente teve no sábado passado foi um dos eventos que mais evidenciou esses problemas. Falando inicialmente de juízes centrais, a questão é, existem muitas regras no MMA. Muitas regras mesmo. Como um esporte de combate é meio bizarro a quantidade de regras que existem que os atletas têm que se manter e que mudam de comissão para comissão, e é uma bagunça. E também existem muitas margens de interpretação aqui. Então, o que resulta disso é que as lutas podem ter resultados muito diferentes dependendo de como que o juiz está lidando com essas regras. Tipo assim, se o juiz da luta do Cezinha estivesse na luta do Aldo, o Aldo teria ganhado. Claramente, porque o juiz teria quebrado o clinch na grade todas as vezes na velocidade da luta, igual ele fez na luta contra o Cezinha. Eu tô falando que isso foi certo ou errado? Não, o que eu tô falando é a falta de unidade aqui, a falta de coesão dos juízes como uma coisa só. Da mesma forma, você tem coisas como a Yasmin... Barbie, seguindo o teu raciocínio, se tivesse essa unidade, talvez também o Cezinha tivesse perdido. Pois é, e igual eu tô falando aqui, eu não tô nem falando que um tá certo e o outro... Perfeito. Eu tô falando que precisa ter uma coesão entre os juízes mesmo. É aquela coisa, o critério adotado pelo juiz, as regras, estão lá, mas a margem de interpretação deles está muito ampla. Isso aqui está definindo resultado de luta. E aí tem a questão de regras particulares. Por exemplo, o Cezinha estava lutando de mão aberta, bicho. Ele deu 4 dedadas no olho do adversário. Ele deveria ter perdido 2 pontos, talvez, sendo desqualificado. E me pasma o fato que ele não conseguia se impedir de meter o dedo no olho do Pancheria. Ele treina assim, sabe? Essa é uma coisa, para mim, assombrosa. Da mesma forma, a Yasmin, que estava metendo o queixo no olho da Marina quando a luta estava no chão, perdeu posição por isso. E para mim ficou muito óbvio que ela não entendeu o problema. Quando o juiz tirou ela da montada, ela estava tipo, o que houve? O que eu fiz? Aí o juiz explicou para ela,
Ok, eu não tava lembrando que isso era falta, sabe? Esse é o tipo de coisa que, assim, o atleta treina com essa falta, ele treina pensando que ele pode fazer essas coisas. Essa falta de coesão entre as comissões é muito problemática entre os juízes também, e a gente entra na questão dos juízes laterais. Teve uma luta nesse sábado que todos os juízes concordaram numa pontuação. E aqui entra na mesma coisa. Você quer falar de parâmetros diferentes? Beleza. Eu vi muita gente debatendo critério de julgamento, critério de pontuação depois desse sábado. E eu, pessoalmente, acho que o critério é perfeito. Eu acho que ele é lindo, eu concordo com tudo que está lá. E todas as vezes que eles fizeram mudança, eu concordei com essa mudança. O problema é que os juízes ou não seguem o critério, ou eles interpretam de uma forma muito esquisita. O fato é que existem lutas parelhas. Existem, com certeza, existem lutas que você não sabe se um cara danificou mais o outro do que o um, e você não sabe para quem que o round deve ser pontuado. Mas da mesma forma, existem lutas que, mesmo que elas sejam parelhas, elas tiveram uma margem de dominância ali em certas áreas, que pelo menos se os juízes tivessem mais coesão, tivessem mais unidade, deveria ter um resultado mais claro. Teve juiz que pontuou o primeiro round para Yasmin, na luta contra a Marina, que foi um round que ela quase tomou knockdown, sabe? Ela balançou claramente. Então eu fico pensando, o que que os juízes estão vendo? O fato de que a gente teve lutas que tiveram margem tiveram, tipo assim, cada lado teve uma dominância muito diferente, sabe? E aí os juízes estavam, às vezes, valorizando mais um, às vezes valorizando mais outro. E essa confusão aqui destrói carreiras, porque o lutador não sabe o que o juiz quer. É igual assim, eu acho que o Aldo ganhou a luta dele, mas chega naquele round final, eu entendo o argumento. O Bautista pressionou o Aldo na grade, teve juiz que valorizou muito isso. Agora, é uma diferença aqui muito clara, né? Porque teve um juiz que falou o Aldo bateu mais, portanto ele levou. E teve outro que falou o Aldo foi pressionado na grade por mais tempo, portanto ele perdeu. Qual que é o critério? Cadê a coesão aqui? Cadê? Os juízes deveriam estar vendo, pelo menos para interpretar, pelo menos seguindo os mesmos critérios. Isso aqui, essa falta de unidade e coesão, destrói carreiras. Esse é o meu fim. Eu estava prestes a dizer que eu concordava 100% com tudo que você falou, mas agora no final eu só tenho um contraponto que eu acho até que você pode concordar comigo. Quando você fala que como que pode um juiz dar a vitória do terceiro round para o Aldo, o outro dar a vitória do terceiro round pro Bautista? O critério tem que ser claro, ou grade vale mais do que golpes, ou golpes vale mais do que domínio, e como que pode ter essa disparidade? Eu te respondo. Como que isso é possível? O único ponto que eu discordo é isso. O Aldo não atropelou o Bautista na trocação no terceiro round. O Bautista não atropelou o José Aldo num controle posicional ali na grade. É uma questão de fato subjetiva. Você fala assim, para mim, assim, o Aldo fez um pouquinho, o que o Aldo fez ali na trocação, para mim, contou mais. Para você, Barbie. Para mim, Rampazzo, e olha, cara, eu coloquei dinheiro no Aldo, eu tava torcendo muito para ele. Eu terminou a luta, eu falei, puta que pariu, perdeu. Eu achei que o Bautista sujou a luta suficientemente para levar o terceiro round. Então, assim, independentemente de uma falta de critério que eu concordo 100% que existe no esporte com você, e eu imputo isso a uma coisa que é um mantra meu aqui desde que a gente começou esse canal no YouTube, cara, que é o amadorismo do esporte. É impressionante. Eu vou até fazer um paralelo, que eu acho que você vai gostar, Barbie. É como se, assim, no futebol, bola em cima da linha é dentro do campo. É como se, assim, tipo, numa partida, a bola em cima da linha fosse dentro do campo, e na outra partida, que tá acontecendo no mesmo campeonato, aquela bola vale fora. É nesse nível o amadorismo da disparidade de aplicação de regras. É incrível mesmo, cara. É inacreditável. Mas, enfim, é um esporte novo, né? Se a gente pegar a lifetime da humanidade aí, vamos tentar nos consolar com isso. Muito legal teu spin, teu ponto. Pode falar, Barbie. Você vê, eu concordo muito com o que você falou. Concordo, eu acho que existe sim essa questão, mas
ao mesmo tempo, eu vou dizer que eu acho que o exemplo não é muito apropriado, porque o negócio de achar que o Aldo venceu essa luta é que isso tá muito claro no critério, sabe? E isso aqui que pega. Eu não acho que foi o resultado mais óbvio do mundo. Longe disso. Inclusive, eu acho que o Aldo deu mole. E como você falou, eu acho que o Batista sujou a luta suficientemente para fazer ser um resultado, no mínimo, contestável. Mas, da mesma forma, isso está previsto dentro do critério. E é meio complicado, sabe? Porque tá ali, tá claro. Golpes efetivos, dano, número 1. Controle de espaço é tipo o último critério possível. Ainda mais se a gente pegar a forma que o Bautista controlou esse espaço, que ele não estava realmente fazendo nada de efetivo, sabe? Então, eu acho que o que você falou tá muito certo. Que existem muitas margens, você pode enxergar, tipo, o terceiro round da Marina contra a Lucindo, foi um round realmente parelho, difícil de pontuar, por coisas muito diferentes. Uma controlou no chão, claramente, a outra teve mais efetividade em pé. Difícil de pontuar, depende do que você está valorizando mais. Mas essas coisas que estão mais previstas no critério e os juízes ainda assim dão uma margem de interpretação muito expansiva, isso eu acho mais complicado. Mas é isso. Eu concordo com o que você falou no geral. Acho que é muito certo. Só para amarrar aqui, enquanto você falava aqui, eu fui ver o MMA Decisions, como que ele pontuou essa luta do Aldo contra o Bautista, que eu não tinha visto. 9 sites pontuaram para o Aldo, 9 sites pontuaram para o Bautista. Tem luta que é zona cinzenta, cara. A gente precisa aceitar isso. Tem luta que é assim mesmo. Vamos seguir, Meloto. Qual que é o teu espinho na garganta, por favor? Olá a todos. Bom, eu vou nessa linha do Barbie mesmo. Eu queria muito falar sobre essa luta também. Primeiro porque a Comissão Atlética de Utah, do estado de Utah, ela não deixou claro as regras do evento específico para esse evento aí. Se tu olhar o site deles lá da Comissão Atlética, como todos os outros mencionam como é que as regras que eles estão seguindo, nesse específico não tá lá, tipo, tá fora do ar quando tu clica para ver as regras, porque me chamou a atenção essa falta de critério. Eu não tinha visto um juiz separar uma luta tão rapidamente no clinch como nesse evento aí. Então eu queria entender se nesse local específico havia essa mudança, mas eles não deixam claro. Então, lamentável isso. Mas sobre as regras unificadas do MMA, que a princípio todas as comissões, com algumas exceções, utilizam, nessa luta do Aldo aí, eu acho que se a gente for olhar aquele terceiro round, que é o round que mais deixou dúvidas, segundo os critérios oficiais das regras unificadas, o que mais importa é o striking e o grappling efetivo. Se isso aí ficar empatado, não há um vencedor claro nisso, a gente vai para o segundo critério, que é a agressividade efetiva. Se aí sim empatar nisso aí também, a gente vai para o controle da área da luta. E no caso do terceiro round, empatou no primeiro critério, empatou. Você não viu ali uma diferença entre o grappling e o strike efetivo entre os dois atletas. No segundo critério, quem foi o cara mais agressivo? Eu acho que foi claramente o Aldo. Então a gente não iria para o terceiro critério, que é o controle da área da luta. Porque o controle da área da luta só vai ser julgado se ninguém foi mais agressivo que o outro. E na minha visão, o Aldo foi mais agressivo. O que é agressividade efetiva? É fazer tentativas agressivas para finalizar a luta. Eu vi o Aldo tentando fazer isso, mesmo com alguns golpes no ar. Mas isso é agressividade. Ele tentou finalizar a luta, enquanto o Bautista ficou naquele jogo de grade, dando joelhadas, e aquilo não é finalizar a luta. Aquilo é um controle da área de luta que só é julgado no último critério. Aí a gente vai cobrar a mesma coisa que o Barbie falou, que todas as comissões têm que seguir o mesmo critério, e a gente não vê isso acontecendo. Então, tá aí o meu espinho. Eu acho mais do mesmo, né? O Meloto só reforçou que o Barbie trouxe, o que eu falei aqui, falta critério mesmo, o esporte é um pouco amador, vendo a explicação que você trouxe, Meloto, faz parecer que se tivesse uma coisa padronizada e séria, a vitória do Aldo seria até relativamente fácil de ser dada, né? E aplicada. Só que, cara, não é isso que a gente vê. A gente vê, às vezes, cara, isso é uma... A gente pode um dia fazer um podcast só para falar disso, cara, e até trazer algumas outras pessoas aqui para debater. A gente tem campeões no UFC que vencem lutas e títulos amarrando luta.
Então isso acaba contaminando, entrando um pouco na cabeça de como aquilo pode ser eficiente, como aquilo é valoroso. É complicado, assim, eu ouço você falar, o teu espinho, e fico lembrando do terceiro round, e você falando, eu começo a mudar de opinião, falo, pô, realmente, como tá falando, cara, o Aldo, pô, o cara, o Bautista não tentou vencer a luta, cara, não tentou nem machucar o Aldo. Se ele conseguisse executar uma queda ali, rampa, e aí dominasse uma posição melhor, começasse a bater com cotovelada, sabe? Mudaria tudo. Mas ele ficou preso naquela posição. Eu ouvindo você falar e lembrando aqui, eu começo a falar, pô, realmente acho que o Aldo venceu aquele terceiro round. Mas, quando eu tava assistindo aquela luta acontecendo, e o Aldo travado na grade, o outro travando ele, e o Aldo nem tentando fazer a inversão. Aí o Aldo falhou demais, né? Ele já tinha perdido pro Merab Dvalishvili, assim. Aceitando aquela submissão ali. Eu falei, beleza, cara, tá uma luta chata, esse Bautista é um chato, mas ele está vencendo o round. Isso também tem um pé assim. Bom, tá em MMA Decisions, 9-9. Fala, Barbie. Você vê, o que eu acho muito interessante desse tipo de discussão aqui é que eu fico pensando o tanto que a nossa forma de pontuar a luta não é contaminada justamente por essas decisões ruins que a gente vê. Porque é isso, cara. Eu enxergo o critério. Eu sei porque que as pessoas que falam que o Bautista venceu, falam que o Bautista venceu. Não é daquelas lutas que eu achei. Esse round foi óbvio porque os dois trocaram soco e um acertou mais soco e danificou mais. Existe o caminho ali para você ver isso. Agora, esse o esporte que a gente quer ver, porque o que a gente viu sábado foram os juízes recompensando a ação inefetiva. Isso aqui que é o problema, sabe? Porque o critério é muito claro quanto a isso. O Aldo ganhou porque ele foi mais efetivo. Ele atacou mais e acertou mais. E aí, como o Meloto falou, tem a lista de critérios e nem chega no critério que o Bautista dominou, sabe? E eu acho meio complicado. Você chega em julgamentos que recompensam a ação inefetiva. E para mim, esse negócio de travar na grade, isso aqui é meio pessoal. Mas eu falo que, assim, se o cara quedou e não fez nada, pelo menos ele quedou. Mas amarrar na grade é a coisa mais frágil, é o critério de pontuação mais frágil do planeta. É daquela coisa que se o cara sai da grade, o cara que tá de costas pra grade, sai da grade, acerta um bom soco, eu já viro o round pra ele, porque ele já foi muito mais efetivo nesse soco, sabe? Luta meio que é isso. Eu não posso pontuar a luta pelo que o cara não fez, sabe? É complicado. Eu entendo a amarração da grade, só para concluir aqui, como uma forma de cansar o adversário, de minar a resistência dele, diminuir a força dos braços, para quando voltar para a trocação, o cara tá mais fraco e os golpes não serem mais tão rápidos. Só que ali ficou claro que não era essa a intenção dele. Ele queria realmente fazer isso o tempo todo. E aí, pô, me desculpa. E outra coisa, Meloto, ele tá errado de querer fazer isso? Por que eu vou querer trocar contra um striker que eu sei que é melhor que eu? Ele não tá errado, Rampa, Não, mas ele culpar o cara. Mas ele foi incompetente, na minha visão, a tentar usar aquela estratégia, porque ele não passou daquilo. Ele não conseguiu a queda, ele não conseguiu dar cotoveladas no rosto do Aldo. Aquilo ali, para mim, foi ineficiente, por mais que ele foi inteligente para tentar fugir do jogo, do ponto forte do Aldo. Mas ele foi ineficiente. Daquela coisa que é só uma coisa, Babi. Na verdade, ele foi eficiente em segurar o Aldo na grade e anular a luta. Ele não fez coisas a mais. E também, aí concordo com vocês dois, ineficiente também foi o árbitro de não separar e colocar os dois para lutarem. E o próprio Aldo de sair de lá. E o próprio Aldo, enfim, mas eu acho que assim, o jogo que o Bautista... Você pode pegar e resolver demitir o Bautista depois daquilo. É um risco que ele estava correndo, que ele tá correndo. Não quero mais esse cara, não compro mais luta desse cara, não quero. Mas ele jogou com as regras, fala, Barbie. O que eu ia falar é aquela coisa que, tipo assim, a gente encara isso como eficiente justamente pelo sistema envenenado que a gente tem que estar recompensando a ação inefetiva do Bautista. Porque ele ganhou a luta. Eu não tenho como falar, pô, foi uma estratégia errada. Ele ganhou a maior vitória da carreira dele, a vitória que fez ele entrar no top 10. Ganhou fazendo essa estratégia. Agora, não deveria ter ganhado, sabe? Mas ganhou. É aquela coisa que ele, em teoria, se a gente olhar do ponto de vista de luta, esquecer da existência dos juízes
ele perdeu a luta em termos de confronto, em termos de acertar golpes, causar dano, fazer o escambau, conseguir coisas efetivas, ele perdeu a luta. Mas ele venceu a luta para os juízes, então, em teoria, eu não posso falar que ele não foi efetivo, não foi competente no que ele quis fazer, infelizmente. Ele ganhou de 1-0 naquele jogo que se ele não fizesse aquilo, ele ia perder de 3-0. Pra mim é isso que aconteceu. Ó, vamos pro meu espinho na garganta, que eu vou mudar de assunto. Só que eu vou voltar com esse assunto no meu tapinha de despedida. Eu deixei que tinha coisas para falar aqui que eu não falei só por causa do meu tapinha de despedida, que tem a ver também um pouco com a culpa do Aldo nesse resultado. Ele também tem responsabilidade nisso, na minha opinião, mas eu vou falar disso mais para frente. Meu espinho na garganta, o meu espinho na garganta, veja bem, a provocação que eu vou fazer aqui e, de certa forma, a reflexão que eu vou convidar vocês, cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas. O profundo amor platônico que a Juliana Penha tem com a Amanda Nunes. Todo mundo, enfim, esse podcast está indo na quinta-feira. Esse assunto até já ficou velho, né? Fugiu da Kayla Harrison, abriu câmera para ela no vestiário e ela nem citou o nome da Kayla, foi citar a Amanda. Que é isso? Que coisa mal resolvida é essa? Né, parece isso, né? Tipo, parece que ela dorme e acorda pensando na Amanda, uma coisa maluca. A mina tá aposentada, a mina sorrou ela num 50-45 para 3 juízes. Acho que teve até algum que deu 50-44. E a coisa mal resolvida, parece que ela precisa fazer terapia pra Amanda e tudo, mas o meu espinho na garganta e a lebre que eu quero puxar é o seguinte: não seria essa uma estratégia da Juliana Penha para ser falada, para ser odiada? Estamos aqui, o Rampazzo veio aqui e trouxe espinho na garganta para falar dela. Falou-se muito dela também. Será que isso tudo não é? Ela sabe que ela vai lutar com a Kayla Harrison. E ela escolheu desviar o assunto, pagar de maluca. Eu fico pensando se esse terraplanismo da Juliana Penha, porque é isso, a gente fica com raiva dela, a gente acha ela louca, a gente acha ela inadequada, a gente acha ela maluca. Será que isso não pode ser um pouco calculado? Não faz parte, de certa forma, de atrair um pouco as atenções para ela, para a gente torcer para ela perder, mais ou menos numa estratégia meio Kobe Covington? É uma pergunta que eu deixo no ar aí, se algum de vocês quiserem comentar. Eu vejo isso como muito natural, assim, elas se enfrentaram 2 vezes, a primeira luta foi histórica, marcou muito a carreira dela, a maior vitória da carreira, olha, de longe, assim, e a derrota dela machucou demais ela, e ela ia enfrentar a Amanda de novo numa trilogia, então é muito natural que a Amanda Nunes estivesse presente na cabeça dela por muito tempo ali, e vai continuar, não vai sair tão fácil. Então, a Kayla chegou agora, por mais que tinha uma história aí já no MMA, mas não tem muita... Não entrou na mente dela, não tá no coração dela aquilo ali. Na verdade, então, você tá discordando de mim. Você tá achando, então, que na verdade é genuíno esse incômodo dela. Eu acho que pode ser mais estratégico. Pode ser também. Eu vejo como os 2 fatores. Ela sabe que de repente, se ela ganhar da Amanda, que tá aposentada, de repente é uma luta um pouco mais... menos difícil, né? Porque igual ela é zebra contra as 2. Não sei o que ela pode estar pensando, mas eu vejo sim como um pouco genuíno também, porque marcou muito esse nome na vida dela. Amanda Nunes, para ela, é uma coisa muito positiva, porque ela venceu, mas também muito negativa, porque humilhou ela. O meu ponto é que o que eu estou cogitando é que a Juliana Penha desempenha uma personagem. Cara, eu até gostaria de pensar nisso, mas eu, honestamente, eu acho a Juliana meio burra, saca? E, tipo assim, acaba que não é nem nas coisas que ela fala tanto assim, porque, beleza, vai ter essa um personagem pra ser odiado, mas é justamente nos moles que ela dá. Tipo, na conferência de imprensa da semana passada, que ela tava brigando com a Kayla, e aí ela falou, não, porque a Kayla perdeu pra Larissa e veio correndo pro UFC. E eu só fiquei pensando, quem é que
Isso lá é um demérito? Como assim você perde e vem correndo para a maior organização do mundo? Você tá falando como se ela tivesse fugido para cima, Sim, sabe? sim. Da mesma forma, aquela em determinado momento chegou assim, que você fala do meu cartel, quem que você venceu? E eu fiquei pensando, essa aqui é a resposta mais simples do planeta. A Juliana Penha venceu a maior lutadora da história do MMA no seu auge. E ela não pensou nessa resposta. Ela não respondeu isso, sabe? Seria uma coisa assim, para calar a boca daquela com gosto, sabe? E ela não falou isso, então eu só acho que ela não tem muito cérebro mesmo. Ela dá um. Pode ser. Pode ser que eu esteja tentando ser otimista demais em chegar em estratégia onde não exista e ela seja realmente uma terraplanista maluca. Enfim, vai levar um pau, seja da Amanda ou da Keila. Eu acho que disso ninguém discorda. E essa é a torcida de todos, né? Acho que nisso ela conseguiu, tentando, intencionalmente ou não. E vamos seguir, porque enrolamos no espinho na garganta, hein? Vamos virar a página, vamos desapegar do UFC 307 e vamos mirar nesse próximo sábado, porque o futuro a Deus pertence. O que vai acontecer? E o futuro traz pergunta capciosa para você, Barbie. Vou começar por você. Cara, é o seguinte, vamos lá. Estamos falando do UFC Fight Night, potencialmente o UFC Vegas 98, que o UFC tá querendo esconder, mas eu tô dizendo aqui, é o Vegas 98. Tatsuro Taira versus Brandon Royval. Brandon Royval versus Tatsuro Taira. É disso que estamos falando. Minha pergunta capciosa para o senhor é o seguinte: se no lugar de Brandon Royval, neste sábado, capitão, se em vez de subir o Brandon Royval, subisse o Alexandre Pantoja, bem treinado, com camp, ele se preparou para essa luta, aonde estaria os seus R$5? Hoje, neste dia, seria no Pantoja. E eu acho que, inclusive, é uma coisa meio assim, tranquila de se falar. Pode mudar sábado, porque a evolução do Tatsuro de uma luta para outra é uma coisa meio espantosa, mas pelo que ele apresentou na última luta contra o Alex Perez, passou um perrengue ali no primeiro round, tava até trocando bem, mas só que, tipo, o Pantoja pegou o Perez e sacaneou, sabe? Tirou pra absolutamente nada. E eu não tô nem falando de matemática do MMA, eu tô falando uma questão de casamento de estilo, porque eu acho que em pé, o Pantoja, ele tem essa agressividade, essa contundência maior, essa vontade, que eu acho que o Tatsuro, mesmo que ele esteja se desenvolvendo tecnicamente, ele ainda cede a esse tipo de pressão algumas vezes. E essa é uma luta que o Tatsuro não vai simplesmente ter um recurso simples de vou quedar e dominar no chão, porque o Pantoja é o melhor grappler da categoria inteira, neste momento. Pode ser que o Tatsuro venha a ultrapassar ele, mas neste momento eu digo que é o Pantoja, e o grappling defensivo dele, principalmente, eu acho que é extraordinário, sabe? Então, eu acho que em questão de defesa de quedas, em questão de saber lidar quando tá por baixo, e por essa pressão em pé, o meu palpite seria no Pantoja. O Tatsuro tá se desenvolvendo muito, e eu acho que no futuro ele vai ser uma luta duríssima pro Pantoja, talvez seja o cara a tirar o cinturão dele, mas é essa coisa que eu vou ver nesse sábado. Porque a luta anterior dele contra o Pérez, mesmo que eu tenha visto muito desenvolvimento dele ali, meio que deixou algumas perguntas que eu acho que se fosse contra o Pantoja ali, ele não teria como ter respondido naquela hora, não. Então, o meu dinheiro hoje seria no Pantoja. Respondido, Meloto. A risada do malvado é pra você agora, cara. Ó, apenas 2 brasileiros nesse card, nesse UFC Fight Night, nesse Vegas 98 deste sábado. Fato raro, tá? Normalmente tem mais brasileiros no card. Apenas 2. Na sua opinião, já se antecipa, esses 2 brasileiros vencem? Bom, primeira luta, né, entre o Lucas Fenômeno contra o Clayton Carpenter. Eu acho que aqui, cara, é uma luta, primeiro, 2 grandes promessas. O brasileiro aí, não é à toa que tem um apelido chamado Fenômeno. Só que o Clay Carpenter, ele tem mais tempo de UFC, ele já foi testado, já passou por 2 desafios interessantes. Tem um jogo de grappling também que pode favorecer a ele. O Lucas, no Contender Series, embora o adversário dele não controlou tanto ele no chão,
mas ele foi quedado 5 vezes. Então, assim, eu vejo muito poder de nocaute do Lucas, ele tem habilidades para tirar um coelho da cartola, mas nessa eu fico com a experiência do Clayton, de ele ter passado por mais testes do que o Lucas. Sobre a luta da Júlia Polastri contra a Cory McKenna, aí eu acho que o que vai definir é a defesa de quedas da brasileira. A Cory é especialista na área, consegue controlar lutadoras no chão por bastante tempo, e a Júlia, embora nunca tenha sido quedada, eu não vi ainda ela lutando por baixo, mas ela não enfrentou lutadoras como... não enfrentou grandes testes nessa área. Então, eu estou indo aqui também pela bola de segurança, que é na Cory McKenna. Embora eu sei que a Júlia é a favorita nas casas de apostas, mas mais pela, talvez, pelo déficit da trocação da Cory. Mas ela talvez não precisa usar a trocação. Ela só vai usar a trocação para encurtar e levar para baixo. Então eu vou na galesa nessa luta aí também. Olha aí, Meloto cravando, ou opinando, melhor dizendo, cravando sim, senhor, e não vai ter Brazuca vem de mão erguida neste evento, hein? Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, vamos deixar, desta vez, o Rampazzo reage. Eu tenho 3 comentários aqui para reagir, mais pro final. O Meloto começou a falar das lutas aí, eu me empolguei. Meloto, então, por favor, que horas começa o evento deste sábado no UFC Fight Night, Vegas 98? Melhor, que horas começa o evento? Não, que a gente começa sempre analisando aqui o card principal primeiro. Que horas começa o card principal desse UFC desse sábado, por favor? E qual a primeira luta do card principal? Bom, o card principal começa às 20 horas no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Abdul Razak Al-Hassan contra o Josh Friend. Aí o Abdul, um atleta muito forte, muito explosivo, nocauteador, enquanto o Friend é um cara mais controlador que busca o grappling, busca controlar seus adversários no chão. Luta de confronto de estilos, obviamente, mas eu fico com o Abdul Razak Al-Hassan, cara, porque pra mim ele tem um poder de nocaute que o Josh Friend talvez não vai aguentar. Eu já vi o Friend ser nocauteado em outras lutas, e o Abdul, pra mim, tá numa fase que, embora os resultados não sejam bons, mas as atuações dele têm sido boas. Então eu vou de Abdul nessa luta aí. E na sequência a gente tem o D-Rod contra o Alex Morono, né? Daniel Rodrigues, Alex Morono. Ô, Barbie, essa luta te empolga, cara? Ela te fala, ela conversa com o seu coração? E qual o teu palpite? Cara, eu acho essa uma luta bem interessante, na verdade. Eu acho que são 2 boxeadores de boa pressão, boas combinações, sabe, de alto volume. O meu palpite aqui tá ficando com o D-Rod, Daniel Rodrigues, que foi meu garoto por muito tempo. Acho que ele bate melhor, acho que ele é um boxeador superior, acho que ele varia melhor os alvos, e contra um cara com aquela guarda alta que o Morono tem, acertar aquele corpo é uma tarefa mais fácil. Mas acho que essa luta tem tudo para ser assim uma joia surpreendendo a gente. Posso estar errado, mas... Será que teremos uma luta da noite aí dos 2 veteranos? E na sequência, Barbie, o Meloto já disse que a Cory McKenna deve vencer a brasileirinha Júlia Polastri. Você concorda com ele que a Maria Chiquinha vai pra cima e vai sair de braços erguidos? Cara, eu acho essa luta mais complicada. Eu não sei, a impressão que eu sempre tive é que a McKenna vem deixando a desejar. Eu acho que quando ela chegou no UFC vencendo a Kay Hansen, a expectativa que estava ainda mais por ela ser uma lutadora muito nova. Ela tem 25 anos agora, mas quando ela estreou no UFC ela estava com o quê? 21. É que ela foi ser uma wrestler muito dominante, uma grappler muito boa, mas perdeu para Elise Reed, perdeu para Jaqueline Amorim, inclusive por finalização. Eu não sei se eu vou com o Meloto nessa, não. Eu tenho a suspeita que a Polastri é uma lutadora mais completa. Talvez não seja tão decente nesse jogo, não seja tão melhor nesse jogo que a McKenna se propõe, mas eu acho que ela tem muitas armas para complicar aqui. Vamos ter debate pro palpitão no canal Contragolpe aqui, hein? Vai sair tarde o nosso palpitão. E aí na sequência, Melô, antepenúltima luta do evento e do card principal, o Grant Dawson contra o Rafa Garcia. Temos aí um grande favoritismo do Grant Dawson, inclusive deve aparecer aqui mais tarde na boca de alguém aí, num tal de campo minado.
E faz sentido esse favoritismo? Você acha que pode ter uma luta interessante aqui também, Melo? Eu acho que faz sentido se tu olhar os adversários que o Grant Dawson venceu e a forma como ele venceu. Agora, se tu analisar pela defesa de quedas que o Rafa Garcia tem, que é mais de 79%, é um cara difícil de ser quedado, talvez esse favoritismo não seja tão grande assim como deveria. O Dawson quedou todos os adversários dele no UFC, tá? Mas um cara que não foi que ele quedou foi o Bob Green, o King Green agora, né? Todos ele conseguiu quedar. Mas será que ele vai conseguir quedar o Rafa Garcia? Eu vejo essa luta nesse sentido aí. Legal. Só que assim, né? Esse alto percentual de defesa de queda do Rafa Garcia é contra quem, né? Também tem isso, né? É contra Nunca... o... Bom, eu ia comentar, né? Contra o Clay Guida. Tem alguns nomes sim ali. O Nasrat Akparashi. E ele venceu essas lutas ou perdeu? O Guida ele venceu. O Akparashi ele perdeu, que foi a estreia dele no UFC. Ah, bom. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, 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 meu coração, viu? Já vão entender por quê. E, e aí a gente tem o Brett Tavares, né? Incansável Brett Tavares contra o Jun Yong Park. Quem quer chamar para si o comentário dessa luta aí? Luta interessante, hein? Eu falo aqui, eu acho que essa é realmente uma luta interessante. Eu considero esses caras, tipo, o Julian Park talvez seja o substituto do Brad Tavares em ser um porteiro da categoria. Talvez não um porteiro tão bom. O Brad Tavares, todo mundo que venceu o Brad Tavares no auge dele ia pro top 10, top 5, alguma coisa. Eu acho que o Julian Park tá um pouco abaixo disso. Mas eu acho essa luta muito interessante no sentido que são dois lutadores bem completos. Eles trocam bem, eles têm bom wrestling. No chão, eles também sabem se virar. O Tavares é um cara mais voltado para a trocação, enquanto o Julian Park é um cara mais voltado para o grappling. Mas eles sabem muito bem se virar na área do adversário. Eu acho que o que vai definir essa luta é muito... Vamos ver quanto da capacidade do Brad Tavares se perdeu com o fato dele estar ficando mais velho, a capacidade atlética dele. E se o Julian Park consegue levar a luta para o chão sem ser danificado pelos chutes baixos do adversário, eu acho que ele tem uma vantagem distinta no chão e acho que se ele conseguir fazer isso, a luta deve ser dele. Tá empolgado para essa luta, Meloto? É o Common Event. Cara, eu nunca fui muito empolgado com as lutas do Brad Tavares. O cara tá 15 anos no UFC, eu já vi muito dele, ele não conseguiu chegar num nível alto, não vai ser agora, então não tenho muita expectativa com essa luta não, mas vamos ver, né? O Park aí poderia estar vindo com 5 vitórias consecutivas se ele não tivesse perdido a última, que foi uma decisão muito parelha contra o André Sergipano, né? Então, talvez daria um pouco mais de peso para essa luta que eu não vejo tanto, e até não sei porque é o Common Event. E, Meloto, você concorda com o leve favoritismo do Park? Concordo, sim, concordo. O Brad Tavares já chegou na reta final da carreira, né? E o Park vinha numa fase boa e me parece ser um cara melhor mesmo. Atingiu um nível que o Tavares já não está mais. Bom, chegamos na luta principal e quando a gente chega na luta principal, tem análise da luta principal by Capitão Carisma. Brandon Royval versus Tatsuro Taira. Quero saber, Barbie, Brandon Royval, o que ele vai trazer para essa luta? Qual Brandon Royval vai entrar para conseguir parar, frear o furacão japonês? O interessante aqui, desde que o Brandon Royval estreou no UFC, que eu estava de olho nele. Sempre foi meu garoto e justamente por ser um cara muito alto, muito longo para a categoria, com gás infinito, muita pressão, excelentes finalizações. E a impressão que eu tive é que, em tempos mais recentes, ele abdicou um pouco do dano que ele causa nos golpes, ele está sentando menos nos golpes, tipo assim, firmando menos a base e priorizando mais volume. Você vê essas lutas dele contra o Brandon Moreno, por exemplo, a última luta, que ele simplesmente não parou de atacar, sabe? Venceu a luta, uma decisão assim mais contestável. Eu não lembro direito para que eu pontuei, foi uma luta extremamente parelha, mas a questão aqui é que eu não sei se essa foi uma mudança muito bacana para o jogo dele.
Porque você tem essa luta dele contra o Pantoja, por exemplo, que ele conseguiu acertar mais golpes do que o Pantoja, só que ele não danificou o Pantoja. O Pantoja estava ali tranquilão, esperando a hora certa de quedar. E esse que sempre foi um problema do Royval, é que ele é muito facilmente quedado. Por baixo ele se vira muito bem, tem um chão extremamente agressivo, uma capacidade de finalização muito boa, uma capacidade de reversão muito boa. Eu vou dizer que, assim, ele me lembra, é uma mistura de Tony Ferguson com o Carlos Condit, que é justamente essa vulnerabilidade que ele tem no wrestling, mas esse jogo muito agressivo por baixo, da mesma forma, essa trocação mais voltada para o volume, da pressão, de testar o cardio do adversário com um volume acima do que ele consegue tolerar, não priorizando tanto a força dos golpes, mas priorizando tocar o adversário sem parar, fazer esse cardio valer. Se for quedado, levanta, continua o processo. Se for sendo dominado por baixo, atacar a tentativa de finalização. E também esse jogo meio translocado. Eu lembro até hoje de quando ele estava lutando com o Kai Kara France, tomou um knockdown. Quando o Kai Kara foi pra cima dele, ele acertou uma cotovelada rodada no cara, que equilibrou a luta, sabe? Então, eu acho que é isso que o Royval tá trazendo mais. Ele tem se tornado um boxeador melhor, tá atacando mais o corpo, mas eu não sei se eu gostei muito das mudanças que ele fez, porque o que pra mim era diferencial nele, quando ele estreou no UFC, era justamente o fato que ele conseguia pressionar com um volume que a maior parte dos lutadores não tem, mas simultaneamente ele estava causando dano. Você vê essa luta contra o Kai Kara France e os chutes médios do Royval estavam causando muito dano em cima dele, sabe? E eu acho que ele perdeu um pouco disso, lamentavelmente, mas ainda é um lutador do mais alto calibre. Foi uma mudança de jogo que para mim deixou ele um pouco menos efetivo, mas ele tá aí no top 2 da categoria por méritos. Você que está assistindo esse vídeo, esse podcast aqui no YouTube, e não se inscreveu no nosso canal em Três Tapinhas, faça isso agora. Dá uma olhadinha aí, vê se você está inscrito ou inscrita. Ah, não tô. O Rampazzo não tô. Se inscreva agora, pra gente faz diferença, por favor. Aliás, escreve aí nos comentários, me inscrevi porque o Rampazzo pediu. Eu vou vir aqui falar teu nome no podcast seguinte, feliz da vida. Feliz da vida. Barbie, Tatsuro Taira, conta quem é o Tatsuro Taira para quem não sabe direito, por favor. Cara, Tatsuro Taira é uma das maiores promessas que o MMA tem hoje. Um moleque, 24 anos de idade, já chegando aí na cara da disputa de cinturão e em pleno processo de evolução. Quando ele estreou no UFC, era um grappler do mais alto nível, com boas finalizações, boas chaves de braço, boa dominância no solo também. Um ground and pound bem bacana, já demonstrando um certo poder nas mãos, mesmo que ele não tivesse perícia, e que recentemente ele vem se desenvolvendo nesse aspecto, sabe? Ele ainda tem problemas defensivos, você nota que não é uma coisa super fácil para ele pegar, mas ele já sabe se posicionar melhor no octógono, já controla melhor a distância com golpes retos, sabe a oportunidade certa de dar o bote, é muito perito em pegar as costas dos adversários, é muito bom controlando por cima também. Eu acho que fechando mais essa defesa dele, ele vai se tornar um cara muito chato de ser batido. O meu único problema com o Taira até o momento é que muitas vezes a impressão que dá é que quando ele não consegue a queda, ele meio que luta na trocação no ritmo que o adversário quer. Sabe, é essa coisa dele não conseguir controlar o ritmo da luta. A luta transcorre, se o adversário quiser atacar, ele vai tentar se defender, mas ele não consegue fazer o adversário parar de atacar, sabe? E as quedas reativas dele, eu não acho que são tão boas quanto a ofensiva dele, as quedas em cadeia que ele tem a partir do clinch. Questão de domínio no solo dele, eu realmente acho que ele é um absurdo, um dos melhores passadores da categoria, um dos caras mais eficientes quando a luta chega no chão. Ele ataca muito bem, tanto em ground and pound, em tentativas de finalização, é um cara bem completo nesse sentido, né? Sempre que entra um cara do jiu-jitsu no MMA, a gente fica pensando, pô, ele não vai bater, mas o Taira, até o momento, mostrou muito maturidade no jogo de chão dele, e como eu falei, 24 anos de idade, cara, ele melhora a cada luta, a cada performance dele, eu fiquei, pô, esse nem parece mais o mesmo lutador. A expectativa é que ele venha ainda melhor esse sábado. E aí é o seguinte, lá por volta das 10h30 da noite desse sábado, Tatsuro Taira e Brandon Royval vão sair na mão. Vão sair na mão. Barbie, quem vai vencer? Olha só, a minha análise para essa luta, e
O meu palpite tá indo no Tatsuro Taira, e eu acho que o que é interessante a respeito dessa luta é que eu acho que o Royval leva muitos dos problemas que o Pantoja possivelmente pode levar para ele, que é essa pressão, esse volume, essa coisa deslanchada do cara tá na sua face o tempo todo. E é bem capaz que o Taira se perca nesse processo. Então o meu palpite tá indo nele, porque eu acho que o Royval é muito deficiente em termos de defesa de queda. Foi assim que ele sempre foi, a carreira inteira dele, e eu acho que ele não vai conseguir ser tão impositivo em relação à pressão e ao volume dele se ele for constantemente quedado. E, tipo assim, o Royval se valeu até agora muito desse jogo de guarda perigoso, e até mesmo contra grapplers de bom nível, ele foi capaz de lidar bem, mas quando ele pegou os caras do nível mais alto, quando ele pegou o Pantoja sentou em cima dele, sabe? Foi uma coisa bem tranquila para o Pantoja ficar em cima, sem ser incomodado. Existe um nível que você fazer jogo de guarda dentro do MMA não funciona mais. Você não vai ver um campeão que é guardeiro. Ou se for ver, vai ser um cara extremamente diferenciado, e eu acho muito complicado ver o Taira conseguindo quedas nessa luta e sendo complicado pela guarda do Royval. Eu acho que até mesmo se a gente for avaliar secamente o jogo de chão dos dois, eu dou uma certa vantagem pro Taira aqui. Então eu acho que essa vulnerabilidade na defesa de quedas do Royval e o fato dele ser um cara muito agressivo no chão, dessa vez vai contar contra ele. Eu vejo ele complicando o Taira nos momentos que a luta estiver em pé, mas eu acho que as quedas vão vir com uma certa facilidade pro Taira, e acho que quando a luta chegar no chão, vai ser mais dominante pro japonês. Se por acaso ele ficar preso na trocação, aí a gente vai ver essas perguntas que eu estava fazendo aí a respeito de um potencial confronto pro Pantoja, a gente vai ver como que ele lida com essas coisas. Mas eu acho que o jogo de wrestling e o jogo de chão dele vão ser suficientes para levar ele para mais uma vitória, sabe? Vou fazer um pedido para você que está nos assistindo agora, que é pegar este linkzinho, vai lá no copiar, tem uma setinha, tá, copiar link, e manda esse vídeo para 2 pessoas do seu Zap, do seu Telegram. Por favor, compartilhe, faça a gente chegar em mais pessoas, né? Só dar o like, só comentar não é suficiente. A gente só bater 1.000 inscritos, né? Quando a gente bater 1.000 inscritos, o Capitão Carisma vai vir aqui imitar uma galinha, vai colocar bico, vai colar pena no rosto dele, vai alçar voo. 1.000 inscritos. Não estão pedindo muito. Pelo amor de Deus. Meloto, é o seguinte, você vai dizer, o que vem agora? Campazzo reage. Aí, Meloto mandou, a gente obedece. Vamos lá. Primeiro comentário, abre aspas, para o Lucas Nova. Harry Potter surtou para defender o seu lutadorzinho russo. Deve bater uma olhando fotos dele com aquela barba e pelos no peito. Né? O Harry Potter que ele se refere sou eu, e o lutadorzinho russo que ele se refere é o Ankalaev. Ô Lucas, eu tenho a seguinte coisa para te dizer. Eu nunca tinha pensado nisso, cara, não me dê ideias. Não me dê ideias, porque eu tô achando interessante aí, hein? Preciso buscar um pôster do Ankalaev, porque gostei da tua ideia, cara. Eu acho engraçado o seguinte, né? Eu defendo muito a luta entre o Poatan e o Ankalaev. Para mim, é a luta a ser feita. Antes de Tom Espinal. Por quê? Porque é uma coisa pessoal. Eu dou valor ao mérito esportivo. Eu sou um cara meio nerdzinho, meio Caxias com essas coisas mesmo. Assim, não é hate do Poatan de jeito nenhum. Amo o Poatan, fico arrepiado com aquela entrada dele no octagon. Aquela entrega, ela se repete e cada vez eu gosto mais. E o que ele faz no octagon, pelo amor de Deus, né? Não tem como não ser fã do Poatan. Se você gosta desse esporte, e se eu ancoro um podcast sobre MMA, é porque eu gosto do esporte. Não tem como não ser fã do Poatan. Eu amo aquele homem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Não é por isso que eu acho que ele tem que fazer e atravessar etapas só para aumentar legado. A luta a ser feita, na minha opinião, é contra o Ankalaev. Aliás, já deveria ter sido. Lutou com o lutador errado. Não era o Roundtree. Era o Ankalaev. Já errou aí. Vamos lembrar disso também, tá?
Aí o Ankalaev vai pegar uma pedreira. De verdade, assim, cara. Imagine-se, Lucas, se você fosse russo, se você não teria pistola. É um pouco isso. O que eu não sei se é crítica, né? Mas o que eu aceito é que, de fato, eu não sou um cara ufanista, patriota, Brasil. Não sei. Eu tenho um olhar um pouco mais crítico, mais imparcial mesmo. O meu amor ao Poatan não é porque ele é brasileiro. Não é. Meu amor ao Poatan é porque ele é um exuberante lutador. Dentro e fora do octagon, uma persona interessante também, gera conteúdo, sem falar muito. Sou fã do Poatan, cara. Não porque ele é brasileiro. E aí, nessa imparcialidade, pra você, eu tenho uma tara pelo Ankalaev. Mas, desculpa te decepcionar, eu só quero ser justo. É isso. Mas obrigado pelo comentário, Lucas. Espero que você esteja aqui de novo ouvindo a minha resposta. E continue comentando aí o que você quiser. E se quiser dar sugestões picantes como essa, por favor, são sempre bem-vindas. Na sequência tem o Diego Caveira, né? Esse aqui é um parceiraço aqui também. E, cara, vamos lá, abre aspas. Tá na hora de criar os... Isso aqui é para você, Barbie, para você, Meloto. Tá na hora de criar os cortes do podcast. A melhor maneira de engajar. Essas opiniões polêmicas têm que ser vistas. Moicano incorporou essa personagem lunático mesmo. Dá razão pro meu tapa na cara, né? Pro meu tapa de despedida. E veio com essa dica. Desculpa falar, Diego, mas é uma dica óbvia. Você tem toda a razão. Na sequência, veio também o Regs Salbaz e falou isso, amigo, concordo. E seria bom até para os caras soltarem tipo 1 ou 2 vídeos por dia e assim aumentar o engajamento do canal. Cara, vocês têm toda a razão, velho. É quase que uma nota de pesar essa minha reação aqui ao comentário de vocês. A gente sabe disso, a gente concorda com vocês. Falta braço, falta tempo, falta dinheiro, mas... E aí faço uma autocrítica a mim, ao Barbie e ao Meloto. Falta querer também, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Então, esse tipo de provocação é boa porque mexe com a gente sabe que vocês estão certos. Obrigado. E se daqui 2 meses, 3 meses, não tiver acontecido ainda, vem aqui e enche o saco de novo, porque vocês têm toda a razão. Na verdade, eu só agradeço. É incentivo. O que vocês estão fazendo é um incentivo. Obrigado mesmo. E para finalizar rapidão aqui, o Silvio Moura Júnior, outro parceiro. Bom, enfim, eu não vou me prolongar muito na minha resposta a ele, porque eu acho que o comentário dele fala por si só. Salve seus desdonzelados. Acho que por ter acompanhado o canal desde a primeira live, já estou conhecendo bem vocês. Eu sabia que no final viria uma bem colocada para o Moicano e mídias que se calaram ou até apoiaram as falas dele depois da luta. Parabéns pelo editorial e vive la démocratie. Vive la démocratie. Meu francês não é bom, Silvio. Só para quem perdeu esse bonde, né? O meu tapa na cara, meu tapa de despedida no evento passado foi um tapa na cara pela fala do Moicano de democracia é uma falácia, enfim, não vou me repetir aqui. E é isso que o Silvio falou. A gente é um podcast que se expõe um pouco mais, que entende que esse canal de comunicação ele tem o potencial de atingir pessoas e o que a gente acredita como que a democracia é um modelo melhor do que a ditadura, a gente vem aqui e fala. Então eu só rezo para que o Moicano um dia mude de ideia e quem sabe possa ouvir o meu tapinha na cara dele, que não foi nada pessoal, ou melhor dizendo, foi pessoal. Como lutador, eu sou apaixonado por ele, mas é isso. Quem sabe, né? Foi até a dica que eu falei, Moicano, você é um cara inteligente, autodidata, né? Claramente tem um intelecto diferenciado, areja um pouco a sua leitura, leia outras coisas também, cara. Tá numa bolha meio perigosa você aí. Bolha perigosa. É isso. Vamos falar agora do card preliminar, que a gente deixa para o final do podcast. A gente é esquisitão mesmo.
no card preliminar. Que horas ele começa e qual a primeira luta? Por favor, Melo. Bom, o card preliminar começa às 17 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Clayton Carpenter contra o Lucas Fenômeno, né? E você é a luta já que eu falou tinha abordado dela? antes. Exatamente. Que você já falou dela, você aí sentenciou a brasilidade neste evento. O Barbie tendeu a discordar de você com relação à luta da Júlia Polastri. Barbie, discorda de novo? Essa aqui é um pouco mais complicada. Eu acho que eu tô indo com o Meloto. Olha aí, hein, cara. O Barbie e o Meloto zicando a estreia do Lucas Rocha no evento, tá? Ô, Lucas, eu tô com você, irmão. Eu vou colocar 2 contos em você, R$2 ali na minha casinha de aposta, tá bom? Vamos calar a boca desses dois aí. Próxima luta, Dan Argueta contra Cody Randon. E aí, Meloto? Eu ia dizer, coloca mais se tu confia, mas vamos lá. Bom, o Dan Argueta... Desafio aceito. Ô, Lucas, vou colocar R$3 em você e vou mostrar o print. R$3. Bom, a próxima luta é entre o Dan Argueta contra o Cody Randon. O Randon mais um estreante no UFC, também vindo do Contender, assim como o Lucas. O Cody talvez até só não tá no UFC porque ele perdeu aí uma luta não faz muito tempo pro Steve Erceg, né, que acabou entrando no UFC antes dele. Então ele poderia estar no UFC ainda antes. E o Argueta é um cara que veio da LFA, campeão lá da organização. Então aí eu vejo como mais um confronto de estilos mesmo. O Argueta eu vejo mais como um grappler, o Cody como um striker, tem vários nocautes na carreira, ele costuma terminar as lutas assim. Mas vai ser o grande teste dele, né? No primeiro, na verdade, ele não passou, que foi o Erceg, em 2021, mas agora é o UFC, agora tem a pressão psicológica e tudo mais. O Argueta já está mais acostumado ao evento, né? Então, embora vejo muito potencial no Cody, eu acho que o Argueta tá mais pronto, tá mais preparado para essa luta. E vejam só, em uma luta de pesos pesados, não sei porquê, eu tô com a impressão que faz tempo que não tem luta de peso pesado. Tava até com saudade. O Barbie, Chris Barnett contra Júnior Tafa. Quem vence e qual desses dois, ou algum desses dois, mereceria já estar ranqueado? Meu santo Cristo, não. Não, esse aqui é baixo nível. Embora Chris Barnett seja o grande ídolo do Meloto, certo que eu esqueço o Meloto, mas eu não esqueço nada. É o novo Roy Nelson. Cara, o lance Chris Barnett não compete há 2 anos. Júnior Tafa tá vindo aí de resultados não muito favoráveis. Perdeu pro Walter Walker, perdeu também pro Marcos Pezão. E é favorito para essa luta. Eu acho que justamente sendo favorito para essa luta, eu acho que o Chris Barnett, mesmo que ele tenha mais habilidades no solo, ele é majoritariamente um jogador e eu acho que o Tafa é melhor do que ele no quesito. E 2 anos parado, sendo um peso pesado, complica. E na próxima luta, a gente tem o Themba Gorimbo contra o Nico Price. Hashtag pra fofoca. No Mico, que eu paguei 2 eventos atrás, com a lista dos 5 colírios masculinos, lutadores mais bonitos, Barbie defendeu Themba Gorimbo para entrar na minha lista e tudo. Ele chegou a sondar um gatilho. Fake news! Não é fake news, não. Não é fake news, não. Tu falou e tu falou sério ainda, seu sem vergonha. Depois eu vi uma foto. Eu falei. Tu falou por quê então? Porque eu assisto essas coisas sem HD, entendeu? Eu sou pobre. Eu não tenho essa resolução que vocês têm. Eu não lembro a cara desse sujeito. Se eu trombo com o Barbie na rua, eu não sei que eu trombei com ele, sacou? Ó, vocês ficam me difamando aí. Eu vou no Barbie. Não. Eu só quero perguntar uma coisa pra você. Essa luta, Nico Price versus Themba Gorimbo. O seu colírio Themba Gorimbo, né? Vence ou perde? Cara, essa luta, alerta de spoiler, mas essa luta também é o meu palpite do campo mirado, porque, cara, o Nico Price, eu não consigo botar a fé nele, não. E o Themba Gorimbo, ele tá demonstrando um lutador bem sólido. Não um cara empolgante, mas um cara bem sólido em todas as áreas. Ô, Meloto, imagina se o Barbie ia palpitar contra o Themba Gorimbo.
Não, isso aí é tipo eu ir contra o Raul Rosa Júnior, né? Ele nunca faria satisfeita, né? E na próxima luta, vejam só, que recentemente a gente teve aqui uma inscrita, não fico ofendida, eu ando esquecendo o nome dos meus sobrinhos. Não sei se é um efeito do Covid, minha memória tá um lixo, que lembrou que a gente deixou o Carlos Uber de fora da minha lista dos 5 colírios. Eu concordei com ela na hora, o Carlos Uber tiraria alguém, não sei quem, mas tiraria alguém. E a gente chega na próxima luta aqui, o Jonathan Pearce e o Pat Sabatini. Pat Sabatini era candidato para entrar nessa discussão aí também, hein, Meloto? Aí eu. Não, não. Tem Não? muita gente melhor. Não. Então tá bom. É, Mas é e muito como baixinho. lutador? Eu não gosto de pessoas baixinhas, muito baixinho. Entendi, não gosto de baixinho. Falou alto. Por isso que eu tenho mais chance com você do que o Barbie. Ô Meloto, mas e como lutador? O Pat Sabatini, ele é um zebra? Faz sentido? Bom lutador. Eu acho que faz sentido, sim, porque o Jonathan Pearce eu acho que é superior, cara. Eu acho que é superior, sim. Venceu nomes mais condecorados ali, mais qualificados. Vinha numa sequência boa, inclusive, antes de perder pro Joanderson Tubarão. Era o favorito contra o Tubarão, eu lembro dessa luta aí. Perdeu. Aí agora engatou mais uma derrota contra o David Onama. E enquanto o Sabatini, cara, é um cara duro, é um cara bom também. Mas eu não sei, ele não me encanta muito, não. Ele é explosivo, baixinho, pequeno. Não sei se ele não vai ter força para manter o Jonathan Pearce sob controle. Eu acho que o Pearce consegue se desvencilhar ali e de repente até quedar ele. O Pearce quedou quase todos os adversários no UFC. Então, acho que não sei se ele vai conseguir aguentar o Pearce, não. E a próxima luta, hein? CJ Vergara contra Ramazan Temirov. O Temirov tá estreando no UFC, o cara que veio do Rising, nocauteador, viu? Nocauteador. O CJ Vergara aí pode ter problemas. O Vergara até tem um bom punch também, gosta de buscar o nocaute, mas nessa luta aqui talvez ele vai sentir o peso da mão do Temirov, que embora seja baixinho, mas tem muito poder de nocaute, viu? Muito poder de nocaute. Não vai ser meu campo minado aqui, mas poderia ser, viu? Poderia ser. Eu acho que o Temirov vai sair no UFC com uma grande vitória. Olha aí, hein? Holofotes e olhares atentos para essa estreia do UFC do Temirov, hein? Ninguém tava dando bola para isso, o Meloto cantou ela. Então, por favor, não é a hora de estourar a pipoca, é a hora de estar olhando a luta. CJ Vergara versus Temirov. Ô, Barbie, você falou que a luta entre o Barney e o Tafa era baixo nível do peso pesado. A última luta que fecha o card preliminar, Shiji Njokuani contra Jared Gooden. Dá para dizer também que é uma luta baixo nível do peso meio médio? Eu diria que não, por motivos estilísticos. Eu acho que se esses caras estiverem pegando lutadores com um jogo mais completo, sim, mas os dois são trocadores e eles são bem decentes. Eu acho que mais especificamente o Shid é um cara muito bom na trocação e eu acho que ele vai ter a oportunidade de desempenhar essa trocação. Ele faz coisas muito interessantes, é um jogo de Muay Thai muito completo, sabe? Então eu vou dizer que assim, como lutador de MMA, ele é bem medíocre, mas eu acho que numa luta dessas, num casamento desses, a gente só vai ver a parte boa. E você vê algum deles aí beliscando o ranking e potencialmente subindo aí escalando a montanha, ou não? Nesse momento, não. Não. Menos, né? Menos, Rampazzo. Campo minado. Vamos seguir aqui, Cavaleiros e Brutamontes, ousadas e desdonzeladas, e chegamos ali, né? No campo minado. Tem recap do que aconteceu no último evento. Rampazzo foi de Kayla Harrison vencendo Kathleen Vieira, check pra mim. Meloto foi de Alex Pereira vencendo Khalil Rountree, check pra ele. O Meloto chegou a ficar tenso ou não? Sim. Embora aqui, né? Eu não fico falando chama, né? Mas eu não preciso falar isso. Acho que pra galera perceber que eu gosto do Poatan, os sinais estão sendo dados. Mas enfim, eu fiquei tenso, sim. Pra mim, o Rountree começou ganhando a luta, tava ganhando os 2 primeiros rounds. Eu não lembro da pontuação exata, já deve ter vazado aí. Mas, cara, a velocidade do Rountree me assustou um pouco. Eu achei o Poatan muito lento no início, tava com dificuldade em encontrar distância, mas
Vários fatores Tudo contribuíram para a falta de gás do Rountree e ele foi cedendo aos poucos, né? E o Poitin sambou depois. É isso aí. Então, cheque para o Meloto também. E o Barbie foi de Cezinha Almeida vencendo Ihor Potieria. Cheque também. Desta vez gabaritamos. Não temos mico. O Barbie foi favorecido pelo árbitro central aqui, que não tirou ponto do Cezinha Almeida quando tinha que ter tirado. Mas é isso aí, né, Barbie? Tudo certo. Dessa vez não tem mico. Não vai ter que fazer declaração de amor para ninguém. Quando o juiz rouba pro nosso lado, é mais gostoso. Muito bom. Ó, Campo Minado também traz os palpites do próximo evento, né? UFC Vegas 98. Brandon Royval versus Tatsuro Taira. E aí, qual que é o teu palpite, Barbie, para esse evento no Campo Minado? O colírio de milhões, o ícone de toda uma geração, futuro capa da Playboy, da Playgirl, tem o logotipo vencendo Nico Price. Aí, ó, deu o braço a torcer, Meloto, reconheceu. E o teu, Meloto, qual que é? Apesar que sim, o segundo a escolher fui eu, né? Então deixa eu falar primeiro. Eu estou indo de Grant Dawson vencendo o Rafa Garcia. Meio que entreguei que seria isso aí, a gente falou um pouco dessa luta. Eu acho que vai dar isso aí. E você, Meloto? Eu vou com o futuro campeão japonês, primeiro campeão na história, deve ser japonês, Tatsuro Taira, vencendo o Brandon Royval. Porra, Meloto, eu vou dizer que eu vou torcer pra você acertar essa, cara, porque eu tô empolgado com essa ideia aí de ter um japonês disputando o cinturão. Acho que vai ser divertido, com toda a história que tem o Pride, que tem o MMA no Japão. Tomara que você não pague mico na semana que vem. O Barbie pode pagar. E seguindo, então... só lembrando, tá? Você que gosta de ouvir os nossos campos minados para fazer uma fezinha, de repente uma múltipla de 3 ali, e não deu tempo, lá nos stories do Instagram, a gente sobe hoje, quinta-feira, @3tapinhas, os nossos palpites do campo minado, tá? É só printar a tela depois e mandar bala. Por favor, né? Chegamos no final de mais esta edição de 3 tapinhas. Qual que é o teu tapinha, Barbie? Por favor. O meu tapinha vai na cara do Kevin Holland. Aqui tem coragem. Corner, Kevin Holland, que na semana passada tava falando assim, pô, esses caras que falam que estão ganhando pouco, eles não querem nem lutar. Kevin Holland, uma informação simples para você. Com o número de lutadores que o UFC tem hoje, se todos quiserem lutar, eles não conseguem lutar mais de 2 vezes no ano. Não conseguem. Isso aqui, o que eu tô falando, não é opinativo. Se o UFC fizer um evento todo final de semana com 12 lutas, e todos os lutadores que quiserem lutar, eles não conseguem. Eles conseguem lutar 2 vezes, menos que 2 vezes no ano. Então não dá pra falar uma coisa dessa, é ignorância. Aí vem esse palhaço e se lesionou na luta. E assim, é chato desejar o mal dos outros, mas imagina agora, esse palhaço que tava falando isso, não consegue lutar durante 6 meses, durante 1 ano, porque tava lesionado. Karma, veio a galope. Mas o outro tapinha aqui vai ficar na cara do corner dele, porque ele falou, eu estourei minha costela. O corner perguntou, você acha que dá pra continuar? Ele falou, não sei. Aí o corner tava, Kevin, você tem que ser honesto comigo. Você acha que aguenta continuar? Deixa, ele é um lutador profissional. Ele não vai falar, não aguento, vou sair. O cara, se você arranca o braço dele, ele provavelmente vai entrar lá e falar, eu vou morder meu adversário, vou dar cabeçada nele, mas não se preocupe que eu vou ganhar essa luta. Estupidez. O corner tá ali justamente para você não precisar perguntar pro lutador. Eu raríssimas vezes na minha vida vi lutas que o lutador pediu para a luta parar. Na esmagadora maior parte, o corner pergunta, o lutador fala, quero continuar, o corner fala, eu amo você, mas é a hora de parar. Corner covarde, deveria ter batido o pé e falado, meu lutador se quebrou, não continuar a luta. Ainda bem que eles chegaram nessa conclusão depois, mas covardia, esse é o meu tapa na cara. Eu ajudo o seu braço a pegar mais força. Kevin Holland e Neil Magny são 2 lutadores que não me descem nunca. Quem quiser tapa na cara, me convida. Bom, o meu tapa na cara vai do José Aldo. Pelo Aqui seguinte, tem coragem. QI de luta. Na verdade, assim, cara, o QI de luta apresentado pelo José Aldo nas últimas lutas dele. Eu diria desde a luta contra o Merab Dvalishvili.
que eu achei também que ele ficou muito conformado com aquela posição de ficar de costas para a grade. Parece que o José Aldo deu a receita de como vencê-lo. Aí a gente pode entrar na discussão de se isso é justo, de se isso é certo, se a regra vale, se o juiz tem que mandar separar mais cedo, né, se isso é legal ou não é, se é bonito ou não é, se tem que mudar a regra, se não tem. Uma outra discussão. O fato é que parece que o José Aldo deu a receita de como vencê-lo. Se eu fosse treinar MMA e lutar contra o José Aldo, eu não ia ser louco de trocar contra o José Aldo. Não ia. Eu também não ia ser louco de fazer uma luta de chão contra o José Aldo. Mas eu ia tentar ficar prendendo ele na grade. Eu ia treinar força para ficar segurando pessoas mais fortes do que eu na grade. Eu não ia nem tentar quedá-lo. Eu só ia tentar segurar ele na grade. Porra, Aldo. Sério? Que não era previsível que o Mário Bautista, com o jogo que ele tem, que você sabe, porque você estudou ele, que ele ia fazer isso, e aí você não tenta uma inversão na grade? Você não tenta se evadir mais pelas laterais, enquanto estava na trocação, porque estava fácil te encurralar também? Sim, então assim, eu ouvindo aqui esse podcast, a discussão toda que a gente teve no começo, Meloto, eu comecei até enxergar mais a vitória para o Aldo mesmo, né? Pensando na pontuação, no strike, o Mário não fez nada. Mas, pô, o Aldo não ajudou nisso, cara. Não ajudou. Ele aceitou, muito conformado. Para mim, por favor, comentem aqui se eu estiver errado, mas o nome disso, para mim, é QI de luta. Para mim, isso tem nome, é baixo QI de luta. É isso, tipo, entra no octógono, o Aldo fica burro. É isso. Se até o Alexander Volkanovski, né, que foi o primeiro cara que enxergou esse defeito no Aldo, conseguiu explorar e vencer ele, já exatamente assim, o que dirá o Bautista, né? O Bautista tem que fazer a mesma coisa, cara. E foi o que ele fez, e o Aldo não soube prever que isso ia acontecer, e não soube sair daquela situação, né? Porque, poxa, cara, ele já perdeu várias lutas assim, 2 lutas, pelo menos assim. Por que ele não fez algo diferente, né? Exatamente, bem lembrado, a luta contra o Volk, acho que foi ali que começou mesmo. E eu fiquei com a sensação de que tava tão fácil pro Aldo vencer aquela luta. Fácil. Só, cara, não é possível que não dava para sair dali, que não dava para se esquivar, se movimentar melhor lateralmente para não ser pego e pressionado contra as grades tão facilmente. Parece que faltou pouco ali pro Aldo vencer a luta, assim, esquisito, eu acho, enfim. E eu acho, inclusive, um medo desnecessário da queda. Porque se ele é quedado, ele vai ter a oportunidade de subir, levantar, tornar a luta dinâmica. Cai e levanta, sabe? Esse medo de lutar. Eu vou lutar com medo, travado, não vou dar golpe. Não, ele vai me quedar. Vai pra cima, meu amigo. Tenta definir a luta, é assim que você vai ganhar. Se for quedado, levanta. Talvez tenha uma vaidade aí do Aldo, porque ele é muito elogiado pelas defesas de queda. O José Aldo é inquedável. E aí talvez ele se apegue muito a isso e prefere perder uma luta travando na grade. Mas eu não fui quedado. Mas quedado eu não fui, mas perdeu a luta, cara. Não perdeu a luta. Aí, de novo, né? Outra discussão, se o juiz tinha que ter separado, se a regra é um cocô, se os juízes laterais não privilegiam o soco que ele deu ante 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos de costas para grade, é uma outra história. O fato é que isso vem acontecendo, o fato é que o esporte é assim. O esporte é assim, né? E o Aldo está se submetendo a isso. Meloto, qual que é o teu tapinha de despedida, por favor? Bom, o meu tapinha vai nas costas da Carla Esparza, ela que encerrou a carreira do MMA nessa semana, com essa luta que ela fez no último sábado. Perdeu, não foi da melhor forma, né? Inclusive foi uma luta bem discutível ali o resultado. Mas fica meu tapinha aqui pela carreira que ela construiu, multicampeã mundial. Foi campeã mesmo antes de entrar no UFC, quando o UFC não tinha a categoria dela, né? Pelo Invicta. Depois no UFC foi lá e ganhou o The Ultimate Fighter, que lhe deu o cinturão, vencer da Rose Namajunas, perdeu depois para a Joanna, foi lá e recuperou contra a Rose numa luta ruim, né, e tal, mas fez história,
contribuiu pelo crescimento do MMA feminino numa época que a gente não dava muita atenção, né? Grande parte do público. Então fica aqui o meu tapinha nas costas dela e também nas costas do UFC, que valorizou essa despedida dela com aquele clipe que fizeram lá, uma homenagem a ela. Teve a entrevista no octógono com o bebê dela lá, ela que vai se dedicar à família agora. Então, assim, cara, o esporte é isso. Gostei dessa atitude do UFC também. E parabéns a todos aí. Igor Meloto, do MMA Meloto, o senhor não é apenas a Wikipédia do MMA, o senhor é um cavalheiro, um gentleman, né? Não perde as oportunidades de vir aqui reconhecer os legados, os lutadores. Não vi ninguém falando da Carla Esparza, ninguém falando, reconhecendo, batendo palmas para ela, para a carreira dela, uma pioneira do MMA feminino. Muito bem lembrado, cara, muito bem pontuado. É para isso que você existe, Meloto. É para fazer as correções, os ajustes e os apontamentos que ninguém faz. 3 Tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira, toda quinta-feira aqui, hein? Quinta que vem, adivinha? A gente vai estar de novo. Até! 3 Tapinhas.